sejam bem-vindos a mais um episódio do Coluna Sem Neura, seu podcast com informação de qualidade, numa linguagem que você consiga entender. Obviamente que a gente vem sempre inovando, então agora o nosso cenário, ele é o cenário que é a nossa casa, que é aqui o Centro Cirúrgico, né? Então a gente vem exatamente para mostrar um pouquinho do nosso dia a dia, mostrar um pouquinho das nossas dificuldades, como é que a gente, de forma multidisciplinar, vem agregando conhecimento para a melhoria da cirurgia da coluna. Hoje, eu não estou sozinho, obviamente eu nunca estou sozinho, mas hoje quem vai estar aqui junto comigo é o Dr. Vitor e a doutora Doralice. Nós temos um convidado especial que a cirurgia endoscópica de coluna me apresentou, que é o Dr. Bernardo Aramuni, tá? Que veio hoje aqui fazer um caso bastante desafiador com a gente, tá? Que é um paciente idoso com uma polineuropatia diabética, obeso, um pescoço extremamente curto, e ele tem uma condição que a gente chama de mielopatia espondilótica cervical multinível, com compressão da medula, fraqueza dos braços e das pernas e uma limitação funcional importante. A técnica cirúrgica é o que vai definir a precisão desse caso. Por quê? A indicação cirúrgica é indiscutível, essa medula ela já está sofrendo, e a gente precisava fazer o tratamento cirúrgico. É aí que a interação das especialidades, das formações e das experiências fazem com que a gente consiga trazer a melhor solução. Porque o acesso cervical anterior, o paciente tem um pescoço extremamente curto. O acesso cervical posterior convencional, o paciente tem um acesso extremamente dificultoso. Então, a gente parte para técnicas minimamente invasivas. E hoje o Bernardo vem para usar de uma técnica endoscópica que a gente chama de biportal. São 2 portais para a gente fazer uma descompressão multinível. Então isso daí hoje é um dos ferramentais que a gente tem para o acesso endoscópico, né? A gente já vem mostrando muito sobre a técnica uniportal. Hoje ele é um dos maiores difundidores disso aqui no Brasil. Tá? Primeiramente eu queria agradecer, tá, Bernardo, porque você é um dos maiores apoiadores dessa ideia de difusão da técnica endoscópica no Brasil. A gente vem sofrendo uma agressão muito grande, né, porque quem está na vanguarda sempre sofre os alvos de acusações disso, daquilo, só que o tempo vem mostrando os bons resultados. Então, obrigado por você ter arrumado um tempo na agenda de estar aqui com a gente, tá? É um imenso prazer. E aí, eu queria conversar um pouquinho, mas Bernardo, aqui a ideia é um bate-papo descontraído. Cara, quem é Bernardo Aramuni? Beleza, eu que agradeço o convite, né? A honra de vir operar com vocês aqui. Cara, quem é? Costumo falar o seguinte, eu sou o marido de Eloá, o pai do Gael e da Júlia, né? Antes de ser médico, assim, eu sou médico formado na UFMG, sou de Belo Horizonte, fiz toda a minha formação lá em BH, sou neurocirurgião de formação, né, e eu vim da parte profissional. Quem é o Bernardo Aramuni na parte profissional? Eu sou um neurocirurgião que veio da cirurgia vascular cerebral. Então eu era basicamente um clipador de aneurisma, um resolvedor de MAV e de carótida, né, tumor de base de crânio. E eu sempre gostei de coluna, mas não a ponto de me intitular um cirurgião de coluna, né? E aí, por vários fatores da vida, né, quando meu filho nasceu, eu queria uma qualidade de vida para eu estar um pouco mais próximo que ele, eu descobri a endoscopia de coluna com o meu parceiro de cirurgia, o Tasto, né, que foi seu preceptor, né? Você teve o prazer de conviver com ele lá. E aí eu descobri que eu poderia ser um bom endoscopista de coluna, né? Eu vi que eu tinha um certo dom para aquilo, principalmente na técnica biportal. E isso mudou minha vida, né? Tem 4 anos, um pouco mais de 4 anos que eu venho fazendo endoscopia de coluna. Comecei em 2022, quando eu me propus a fazer isso de forma bem feita. E aí eu comecei a fazer uma técnica que não era a técnica padronizada no nosso país, né? Que é a endoscopia biportal. Vamos lá, como é que foi isso? Você começar uma coisa, né? Eu sei que assim, o Tasto faz parte da história disso. Como é que foi isso, cara? Eu te falei antes assim, a gente tem que ter muita resiliência, né? O pioneiro, tem um amigo meu que ele fala assim, o pioneiro ele toma muita flechada, né? Então você tem que ter muita resiliência, porque eu estava fazendo uma técnica que não tinha nenhum material aqui dentro do país,
Era uma técnica que não era preconizada no nosso meio, né? Apesar que lá fora já existia, mas aqui a Uniportal veio muito forte, foi quando liberou no hall da ANS. E apesar de eu comecei fazendo as duas técnicas, mas eu me identifiquei mais com a biportal. A minha destreza manual, ela é melhor para a biportal, e a gente tem que reconhecer o que a gente é bom e o que a gente não é tão bom assim. Eu faço uniportal também, às vezes coisas complexas, mas eu sou muito melhor para fazer biportal, e aquilo me chamou a atenção. Falei, acho que aqui tem um futuro. E quando eu comecei a fazer a endoscopia biportal, eu não queria fazer somente uma hernia de disco ou uma estenose de canal. Eu tive uma visão assim, olha, aqui eu vou conseguir fazer coisas complexas. Um tumor, uma fixação, uma descompressão torácica maior. E comecei a me dedicar àquilo, sabe? Assim, e no começo é muito difícil, porque você não tem um material específico para aquilo, você tem parceiros, até de mesmo hospital, de equipe te criticando negativamente, né? Tentando te jogar para baixo, falando que o que você está fazendo está errado, não pode ser feito aquilo, que tinha que fazer era uniportal, para que fazer 2 furos se você pode fazer 1 furo? Então esse tipo de coisa mexe muito com a cabeça, né? Você começa a se questionar, eu estou fazendo certo realmente ou não? Mas eu tinha uma certeza, porque eu estava acompanhando lá fora, né? Coreia, China, e eu vi que havia um processo não de migração, mas de que a biportal ela também tinha seu espaço, né? E aí eu deixei de ser aquele cirurgião que tomava partido. Então, para mim, as duas são fantásticas, as duas técnicas se complementam, como outras técnicas ALIF, vias anterolaterais, e comecei a fazer isso da minha vida, né? Então, assim, hoje eu praticamente larguei a cirurgia craniana, né? Não opero mais crânio, não deixo nem chegar no meu consultório, vamos dizer assim, sabe? Porque realmente eu passei a me dedicar a isso. Assim, acho que é o que eu consegui me posicionar no mercado, eu consigo ajudar mais pacientes, e acho que isso me tornou um endoscopista de coluna. E uma coisa que eu queria saber a sua opinião disso, porque assim, eu já discuto isso com os meninos há um tempo, por ser o mais velho da equipe. O que acontece, assim, antes de conhecer a endoscopia, minha primeira endoscopia aqui no Espírito Santo eu fiz em 2015. Foi engraçado que foi assim, eu fazia dissectomia percutânea, aí falaram comigo bem assim, olha só, tem uma dissectomia percutânea agora que tem uma câmera na ponta. E aí eu fiz na técnica transforaminal in out, que era o que tinha na época, anos depois que a gente foi entender o que era. Só que ali eu já vi que tinha um potencial diferente, só que isso lá para trás. Depois que entrou no hall da ANS, aquilo multiplicou muito mais. E aí, assim, para mim é um divisor de água para a doença degenerativa da coluna. Para mim, assim, existe o manejo que a gente tinha da doença degenerativa antes da endoscopia e depois. E aí acabou que a gente começou a tratar pessoas que até então você não considerava a cirurgia da coluna. Então você opera pacientes extremamente idosos, pacientes obesos, pacientes com algumas comorbidades graves, mas a doença da coluna limitando a dor. Como é que foi essa percepção sua nessa trajetória? Assim, na neurocirurgia, acho que eu sempre tive um ímpeto mais inovador e minimamente invasivo. Então, na época eu fazia aneurisma, enquanto fazia-se craniotomias, né, grandes, assim, eu já estava fazendo craniotomia do tamanho de uma moeda, né? Eu sempre tive essa vontade eu vi que é possível a gente fazer algo complexo de forma menos invasiva para o organismo. Acho que a gente tem muita complicação dentro da neurocirurgia e da cirurgia de coluna relacionada não à patologia, mas o que o cirurgião causa com o acesso cirúrgico, né? Então eu vi que ali tinha uma possibilidade de eu fazer coisas que antes a gente não fazia, que principalmente os idosos, né, os obesos extremos, aqueles pacientes com IMC muito elevado, que são cirurgias mais difíceis, com a taxa de complicação alta. Então hoje, por exemplo, o meu público maior hoje é idosos, né, octogenários, nonagenários. É comum eu operar esses pacientes que antes era impensável a gente operar, porque realmente a cirurgia era muito agressiva, né? E a endoscopia ela tornou factível a gente conseguir resolver o problema de uma pessoa que está vivendo mais. Nós vamos chegar a 100 anos, provavelmente, nós aqui vamos chegar a 100, talvez até mais. E o legal é você dar qualidade, né? Não adianta assim, ficar lá 90 anos na cadeira de roda por conta de um problema que é tratável. Então acho que me deu essa visão, assim, a endoscopia de coluna, sabe? Então hoje a idade para mim não é limite. Não é limite mais, eu não deixo de operar um paciente hoje por conta da idade dele. É claro que as comorbidades elas vão ser importantes nessa decisão,
mas exclusivamente a idade não é limitante. Eu gostei dessa transição sua, então eu tô é isso aí. É duro, né? Sim. É uma decisão dura, porque a gente, quando se propõe fazer alguma coisa, é uma vida de dedicação, né? Sei que você faz oncologia, sim, né? Então é uma vida difícil da gente falar assim, olha, eu dediquei tanto tempo a isso, né? Eu dediquei neurocirurgia, a gente faz uma residência que é muito pesada, talvez uma das mais pesadas que tem. Aí depois faz subespecializações, que também é difícil, né, plantão, e é uma vida dedicada àquilo. E você chegar um momento e falar assim, agora eu não vou fazer mais isso. É difícil a decisão interna. Agora, uma coisa que eu percebo, tá, Bernardo, assim, você veio de um treinamento de microcirurgia vascular, Doralice é de um treinamento de microcirurgia oncológica, ou seja, a habilidade manual já era uma coisa de base nossa, né? A questão de uniportal, biportal, eu acho que é uma questão de oportunidade, de habilidade, isso independe, que eu acho que tem espaço para os dois. Mas assim, eu acho que o grande avanço, e aí acaba que, por exemplo, Vitinho foi o que voltou mais novo, então ele já teve isso na residência, que, por exemplo, na minha época de residência, eu voltei para cá em 2011, então nem tinha isso. Então assim, o que acontece? Você ter essa vivência, eu acho que é interessante, porque você evoluir constantemente, porque você, por exemplo, fazer uma microcirurgia, que você vai ficar 5, 6, 7, 8 horas operando, você com 50, 60 anos, cara, o seu corpo não aguenta aquilo. Você pode gostar do ambiente cirúrgico, mas você tem que evoluir, você tem que dar oportunidade para quem está mais novo, entendeu? E eu vejo que assim, a gente se conheceu por um acaso, eu já ouvia falar de você por conta do Vitor, né? Só que a gente se conheceu aquela vez lá na USP de Ribeirão, que nós fomos dar aula lá. E assim, uma coisa que é bacana e a rede social permitiu isso, porque hoje eu vejo que a gente tem mais apoio entre nós, que somos de estados diferentes, do que dentro do próprio grupo. Por exemplo, hoje eu tenho um apoio incondicional da minha equipe, que está comigo, mas, por exemplo, aqui no Espírito Santo ainda existem pessoas, por exemplo, que não acreditam na cirurgia endoscópica. Então é um tipo de coisa que, assim, lá atrás dava espaço para você pensar nisso em 2007, 2008. Agora, a partir do momento que eu tenho uma técnica que está no rol da ANS, não cabe você pensar se aquilo eu concordo ou não. Hoje em dia é justamente o contrário, né? Eu penso primeiro, como que eu vou resolver isso aqui por endoscopia? É a partir daí que meu raciocínio começa. E ele muda completamente, exatamente. Você acaba permitindo-se falar isso, você acaba ficando preguiçoso. Você fala, cara, puxa, se eu faço uma cirurgia aberta convencional, eu vou demorar um tempão para abrir, vou demorar um tempão para operar, eu vou demorar um tempão para fechar. Na técnica endoscópica, você puxou o portal ali, se deu um ponto, acabou. Então, assim, é rápido para você fazer e a recuperação, indiscutivelmente, é muito melhor. Entendeu? Eu costumava falar o seguinte, assim, quando eu comecei na Biportal, eu sofria muito isso, a crítica, né? A crítica destrutiva que eu falo, assim, porque criticar não tem problema. Mas aquele que é a crítica para te jogar para baixo, né? Para te fazer pensar que você é pior do que realmente você é, eu falava o seguinte, quando a técnica realmente é boa, não importa assim, quem está fazendo, onde ela vai superar. Entende? Pode demorar, como foi o caso aqui, né? Então, em 2024 eu fui para a Coreia. Eu já tinha 2 anos que eu fazia endoscopia biportal, e eu fui para ver coisas mais complexas, apesar que eu já fazia, por exemplo, isso que a gente vai fazer aqui hoje, que é a descompressão cervical multiníveis, eu já fazia. Eu já tinha uma experiência boa. E aí, assim, quando eu fui para lá, eu percebi que, assim, num dos centros que é formador de endoscopia, né, assim, a Coreia hoje é um polo, junto com a Alemanha, junto com a China, e o Brasil está se tornando isso também. E eu vi que lá já tinha uma mudança, assim, era 70%, 80% já fazia biportal e 20%, 30% uniportal. E tinha os vários que faziam as duas técnicas, né, que eu acho que é o ideal. Você julgar, não ser um apaixonado pela técnica, e saber também se reconhecer. Falar assim, olha, na minha mão é melhor fazer isso. Mas eu não posso denegrir uma técnica ali, né, falar que a técnica é ruim, ou qualquer que seja a crítica ali, porque eu não faço. Porque o que a gente vê muito é isso, né? Um cirurgião que fala que é ruim uma técnica, mas ele não faz, não tem experiência. Então, assim, eu não tenho tanta experiência em fazer vias anterolaterais. Eu tenho alguns casos, faço, mas não tenho tanta, mas eu sei que é bom. Não é o fato de eu não fazer isso, né? A endovascular, por exemplo, para aneurisma. Eu não faço endovascular, eu clipava aneurisma.
Mas eu sabia que endovascular é bom, né? Tanto que hoje, para mim, clipar o aneurisma hoje é se o endovascular fala que não consegue. E é muito difícil acontecer isso hoje em dia. Raro, né? Muito raro. Então a gente também tem que ter esse posicionamento, assim, sabe? Muitas vezes não ouvir tanto as críticas e estudar. Lógico que não é achismo, é estudar. Ver que, olha, realmente aqui tem trabalho mostrando que é eficaz, então tá tudo bem, né? Assim, não estou fazendo o pior para o paciente. Não, os resultados falam por si só, né? Então quando você começa a ter resultados positivos, com, né, recuperação muito mais rápida, às vezes pacientes de 87 anos que tinham descompressões antes compressões antes que você teria que fazer uma artrodese extensa, que seria praticamente proibitivo, você consegue devolver a qualidade de vida para esses pacientes. E né? O interessante assim antes das cirurgias você já programava o paciente ficar 2 dias no CTI, 5 dias na enfermaria, no quarto. Hoje as minhas cirurgias são quase ambulatoriais, né? Eu gosto de operar mais à tarde, faço consultório de manhã. Opero de tarde, no outro dia de manhã eu estou dando alta. Um senhor idoso, assim, uma senhora de 75 anos, 90 anos, 80 anos que seja. Então é uma mudança de paradigma, eu acho, sabe assim? E eu acho que uma coisa bacana dessa troca de experiência é você começar e desafiar para descobrir os limites da técnica. Então uma coisa que é bacana, eu vim acompanhando você fazendo a cirurgia cervical via anterior para colocar cage. E a gente veio conversando nas redes sociais, você me contando, a gente conversando. E aí você vê como é importante você ter uma crítica para o conhecimento crescer. Que aí nós tivemos um caso aqui, que era um rapaz jovem, uma fratura de C3. Que para microcirurgia é difícil você colocar um microscópio alto assim para você trabalhar, tá? E aí eu falei, cara, é possível fazer isso por via endoscópica. Aí eu peguei e mandei para você. Falei, Aramune, cara, eu tô pensando em fazer isso. O que você acha? Falei, cara, nunca te passado na minha cabeça, porque você não chega, mas, cara, dá pra fazer. Dá pra fazer. Óbvio que você tem que conhecer a sua mão, em qual fase da curva técnica que você tá, o seu equipamento e a doença. Óbvio que a gente deixou tudo preparado, a equipe estava preparada. Cara, se não der certo assim, nós temos um plano B. Aí aquilo dali deu certo. Aí você falou comigo bem assim, cara, é um caminho sem volta. Você vai ver que você vai testando outras formas. E isso é interessante você ter esse apoio nesse contexto, porque você consegue contribuir para algum desafio. Sim. É igual, por exemplo, tem coisas que você consegue fazer na biportal que eu não consigo fazer na uniportal, e tem coisa que eu consigo fazer e você não. E isso é a beleza da técnica. Isso. Que aí a gente soma e fala, cara, na minha mão eu não faria, mas eu sei quem faz de um outro jeito, e a gente vai trocando isso. E a gente consegue até adaptar algumas coisas assim também, né? Tem o grupo aqui do Brasil que criou aquela técnica de fazer uma foraminotomia, né? Então você descomprime o forame de L5-S1 pela via interlaminar, né? Então é um grupo grande aqui do Brasil que fez isso e eu adaptei isso para biportal, por exemplo. Então hoje eu faço muitos casos para isso, né? O que eu não consigo fazer, muitas vezes eu faço técnica que a gente faz uma biportal com uma ótica de uniportal associada, então a gente consegue fazer as duas técnicas no mesmo ato cirúrgico. Então tá difícil eu operar pelos 2 portais, eu coloco num portal só e faço. Tá difícil por esse portal, eu coloco pelo outro. Então acho que não tem que ser enrijecido, sabe assim, acho que a endoscopia ela é muito mais do que somente a câmera ali, é uma nova forma de operar, e eu vejo que a gente está indo para o caminho que a cirurgia geral, coloproctologia, urologia foi, né? Eu falei isso que você mais cedo, nós vamos operar por robô, sim, não um robô neuronavegado, o robô que a gente vai estar num console, né, operando ali. Isso vai ser fato ali, em torno de 10 anos eu acredito que vai ser nossa realidade. Né? Que a endoscopia, ela mostrou pra gente algumas estruturas anatômicas que a gente não conhecia. A noção microanatômica. A noção microanatômica, tipo, quantos folhetos do ligamento amarelo eu tenho, como é que é a vascularização. Por exemplo, a gente vem fazendo um estudo ósseo da cirurgia endoscópica, tanto na uniportal como na biportal. E aí existem alguns acessos que a gente faz pediculares. Aí você falou comigo, olha, eu tô com mais coragem de considerar o pedículo no meu acesso. Então, assim, isso é uma coisa bacana, que você vai pegando a experiência que a rede social te permite documentar com uma análise crítica. Olha, cara, isso eu não faria, isso eu faria. Tanto que, por exemplo, o primeiro acesso que eu fiz
transpedicular, que agora a gente está com um follow-up de mais ou menos uns 2 anos e pouco. O que eu fiz? Eu peguei aquele caso, documentei bonitinho, falei, cara, eu vou mandar para quem eu sei que não opera desse jeito. Porque eu mandar para dentro de casa é igual elogio de mãe, né? Elogio de mãe. Aí eu mandei para algumas pessoas no Brasil, e aí falaram, olha só, indiscutivelmente a descompressão tá boa, mas qual é o meu medo? De você causar alguma lesão articular, desestabilizar e tudo. Aí você vem fazendo o acompanhamento, mas você vê que é uma crítica positiva. Fala, cara, eu não pensei nisso, mas é possível, entendeu? Então, por exemplo, esse acesso que a gente faz transforaminal de descompressão para degeneração, por exemplo, do segmento adjacente. Quando eu mostrei para você e o Drummond lá, você falou, cara, não tinha pensado nisso. E aí, cara, é uma ferramenta a mais que, cara, você fala, olha, eu consigo descomprimir. E aí, por exemplo, depois eu vi você, uma hérnia torácica que você vai mais... E você vê que a estrutura suporta. E aí você vai trocando as experiências, porque daqui a 5, 10, 15 anos, alguém vai ver você fazendo, vai somar com o que eu fiz, com o que ele vai criar uma outra coisa. Eu acho que essa é a beleza da técnica. Hoje eu falo assim, eu saí do ambiente de residência, mas até ano passado eu estava. Então eu falava muito assim, se não for aprender com você, vai ser com outro. Hoje não tem mais isso assim, de você precisar ir ficar 6 meses, 1 ano lá nos Estados Unidos para você aprender um tipo de cirurgia. Tá tudo na palma da mão, né? Eu quero aprender alguma coisa, eu vou lá dentro do YouTube, a gente tem o VUMED, né, que a gente vê cirurgias ali, como se fosse o YouTube ali das cirurgias. Então, se eu não for aprender com você, vai ser com outra pessoa, entendeu? Então eu não preciso mais daquela, não tem mais um ser que é o detentor do conhecimento, que já não, somente esse cirurgião lá na França que faz a cirurgia para aprender eu tenho que ir lá. Então é muito mais fácil assim, olha, eu compartilhar o conhecimento e a pessoa aprender comigo e ter uma gratidão ali, né, assim, olha, esse cara me ajudou, né, ele me contribuiu ali na minha formação, ele foi aberto a me passar o conhecimento dele, e ele tem uma relação de amizade do que você ficar restringindo os conhecimentos assim, porque é isso, assim, olha, você não quer me ensinar não? Então eu vou ali e vou aprender com o outro, e vou fazer melhor do que você faz, né, para divulgar isso mais. Eu vivenciei isso muito assim, né? Eu tive uma missão que eu acho interna, que foi divulgar Bem Portal para o Brasil, é o que eu faço hoje, assim. Eu divulgo o que é possível fazer, que eu consigo, né? O que eu não consigo, eu tento aprender com outras técnicas, adaptar a minha realidade, o que eu sei fazer. Então... E mesmo assim, eu acho que o conhecimento, ele precisa de humildade. É você chegar e falar, olha só, na minha mão eu consigo fazer isso, tem gente melhor do que eu para resolver outros problemas, eu não tenho problema nenhum em caminhar para isso resolver. Nós não somos únicos, né? Exatamente. A gente pode até achar que somente a gente faz, mas nós não somos. Mas conta um pouquinho, assim, puxando para a área da oncologia, você acha que a endoscopia vai ser, né, uma técnica disruptiva nessa área também? Conta um pouquinho. Eu acho sim, a gente começou a fazer alguns casos, né, de tumores do sistema nervoso, tumor ósseo, já alguns também, né, osteoma, tudo, metástases. Eu acho que é viável fazer. E assim, a vantagem que eu vejo são várias complicações que a gente diminui, né? Assim, a complicação infecciosa e de perda sanguínea, ela é muito baixa na endoscopia, porque se tiver sangue, você não consegue nem operar. Então nem tem cirurgia se estiver sangrando, né? Então a cirurgia, para ela dar certo, obrigatoriamente não teve sangramento, né? Então eu vejo muito... A cirurgia oncológica, eu acho que ela vai para isso. É claro que aqueles tumores gigantes é muito mais difícil de ser feito por endoscopia, né? Apesar de que não é impossível. Hoje eu não coloco mais limite assim, não sabe? Você pode ter a via multiportal também. Exatamente, por conta disso, né? Então assim, você consegue, inclusive a cirurgia simultânea. A gente já tem caso, o Rodrigo Borges lá de Goiânia, já tem uma casuística grande de cirurgias simultâneas. É o quê? O cirurgião entra de um lado com o endoscópio e faz a cirurgia do lado dele, e o outro entra do outro lado e faz a cirurgia do lado dele. Então, para tumor, por exemplo, entra um de um lado, outro do outro. Estenose multiníveis, 4 níveis, 5 níveis de estenose, você transforma essa cirurgia em uma cirurgia mais rápida, né? Menos sangrativa. Então eu vejo como uma boa possibilidade a cirurgia oncológica, a endoscopia, sabe? Eu acho que vai caminhar para isso. É o que aconteceu na torácica, é o que aconteceu na coloprocto, é o que aconteceu na uro, e por que não na cirurgia de coluna? Sempre que a gente pode só descomprimir aquilo ali por endoscopia, é excelente, é o que a gente quer. Mas tem casos que a gente precisa de fazer uma fixação. Há quantas anda isso com a cirurgia endoscópica? O que a gente pode utilizar?
Quais são as ferramentas, quais estratégias que a gente pode utilizar nisso? O caminhar também está... Você acha que a endoscopia ela expandiu, né? Assim, acho que agora a endoscopia para a hérnia de disco, estenose unível, já ficou... Não é que ficou obsoleto, mas isso é o básico, acho que, da endoscopia, né? A endoscopia de coluna, ela está indo para isso, assim. Então a gente já tem hoje a artrodese endoscópica, né? Que é o endolif, seja ele por uniportal ou biportal, com ótimos resultados, né? E trabalhos mostrando isso. Não é coisa do achômetro aqui, né? Não é porque eu faço endoscopia que agora eu vou ter que fazer artrodese só para falar que eu faço por endoscopia. Não, ela entra no rol do MR-Leaf, que é o padrão ouro. O MR-Leaf ele ainda é o padrão ouro das artrodeses da coluna lombar. E a artrodese endoscópica, ela é um MR-Leaf vídeo assistido, com ótimos resultados. Assim, é claro que a gente ainda tem um problema de liberação, a questão muito mais que não é a técnica, mas a questão logística ali, vamos dizer. Com o tempo vai resolver. Sim, pode ser resolvido, entendeu? Mas ótimos resultados tão bons quanto a via anterolateral, né, quanto o MR-Leaf tubular, né, então resultados muito bons, sabe, assim, é bem interessante. Então hoje virou minha técnica padronizada, vamos dizer assim. Meu parceiro tem uma experiência também muito boa, o Tasto, se somar eu e ele, acho que são mais de 80 casos, assim, que a gente já fez. Ele tem um pouco mais do que eu de artrodese, mas, assim, nós temos uma experiência muito próxima, assim, sabe? E a gente faz a maioria dos casos juntos. Então, se somar aí, dá mais ou menos isso. Então, já é um... Já começa a ter um N bom. Já começa a ter um N bom. A gente já sabe, assim, olha, onde a gente consegue chegar, o que a gente consegue fazer, qual o tipo de prótese de disco, cage que a gente consegue passar. E não tem limite, a gente consegue passar próteses pequenas, médias, largas, expansíveis. Então, é bem interessante. Consegue colocar enxerto satélite dentro do disco. Então, vai ser uma cirurgia igual que a gente fazia de aberto. O grande problema é que normalmente a gente é ansioso pelo resultado logo. E acaba que essas técnicas cirúrgicas a gente tem aquele resultado imediato, mas o que a gente quer saber às vezes demora meses. E o grande problema é esse, a gente esperar esse tempo e as críticas estão chegando, né? O problema é esse. Existe uma curva também de aprendizado, né? O que eu vejo um problema às vezes aqui? A gente tem formadores de opinião que não fazem a técnica. Isso é. Sim. Entendeu? Estão na rede social difundindo coisas. E às vezes no congresso a gente vê que não tem tanto espaço. Pô, teve um congresso agora recente em que o espaço para a parte endoscópica ele foi mínimo. Né? Foi mínimo. E nós somos um país hoje formador. Tem gente da América Latina que está vindo aprender com a gente aqui. Né? Tem colegas, inclusive da Europa, que vêm aprender com a gente aqui. Então, o Brasil hoje ele é um polo da endoscopia de coluna. E isso tem que ser presente na rotina dos locais de ciência. Né? Então, congressos que estão falando de coluna, é uma obrigação ter dias, talvez, só para isso, entendeu? Várias sessões para isso. Né? Não tem que ser só endoscopia, mas tem que ser também endoscopia. E eu vejo que, às vezes, o formador de opinião, ele é o chefe de serviço que não faz a técnica, e aí vem uma questão a mais, né? Ego, tem um monte de coisa associada a isso, mas é aquilo, assim, quando a técnica é boa, não existe como frear. Com certeza. Não tem como frear. E é indiscutível, eu acho que assim, depois que você vê a primeira vez a técnica, você vê a primeira vez o resultado, é um caminho sem volta, não tem como. Ela por si só já mostra. Quando você pega, por exemplo, um paciente extremamente obeso, um paciente idoso, que você consegue, com cortes de alguns milímetros, tornar a vida dele muito melhor, não adianta você falar. O problema é você entrar em contato de forma correta, porque se você tenta fazer aquilo, você pode acabar com a vida do paciente também por um cortezinho pequenininho. Com certeza. Entendeu? Maximamente destrutivo. Exatamente. Né? Então é essa que é a consideração que, assim, às vezes, é o que eu falo com os pacientes. Eu fico muito feliz que a cirurgia endoscópica é feita com corte pequeno, mas eu fico muito triste que também ela é feita com corte pequeno, porque ele mesmo banaliza. Entendeu? Às vezes ele melhora tanto que ele esquece que ele fez aquilo dali, e às vezes a descompressão que a gente faz multinível, cara, é o que você falou, às vezes o paciente ia ficar dias internado, e às vezes você vai dar alta no outro dia, entendeu? Assim, acho que todo mundo tem um viés, todos nós temos um viés. O cirurgião que não faz endoscopia, ele vai ter, o cirurgião que é mais agressivo na questão de instrumentação, colocar parafuso, ele vai ter o viés dele. Nós, como endoscopistas, também temos o nosso. Então, quando a gente começa a tentar jogar a coisa tirando pro pessoal,
eu acho que fica mais fácil a decisão. Né? Assim, então hoje meus pacientes assim, eles já me procuram sabendo que eu faço endoscopia, mas eu sempre informo. Se é uma técnica que não é a preconizada, por exemplo, a descompressão cervical multiníveis não é o padrão ouro. Né? Então existem os casos selecionados, eu sempre converso com o paciente aquilo, olha, a indicação formal é essa, é possível, você é um candidato a fazer essa técnica? Na minha mão isso é possível, né? Porque não é na de todo mundo. E essa técnica específica eu consigo fazer, tenho experiência tal, falo qual que é a minha experiência, eu tenho tantos casos, tudo. Quando é uma coisa nova eu também falo. O primeiro tumor que eu fui fazer, intradural, por endoscopia, eu cheguei para o paciente e falei, olha, nunca fizemos, vai ser o primeiro caso. Né? Esse é o primeiro caso, você está de acordo? E o que pode acontecer, doutor Bernardo? A gente pode converter a cirurgia para aberta. Né? A gente vai ter toda a segurança ali. Se eu vi que eu não estou conseguindo, aí o cirurgião também tem que deixar o ego de lado. Né? De não falar assim, se eu não estou conseguindo, eu vou interromper a cirurgia e fechar. Não, eu tenho que finalizar e resolver a patologia. Se ela for aberta por endoscopia, não quero saber. Ela tem que ser resolvida, entendeu? Então, e acho que um dos prejuízos que a gente tem é que nós cirurgiões temos egos elevados assim mesmo. Né? Então, é difícil às vezes você chegar, não estou conseguindo fazer, e aí? Né? Qual que vai ser o meu próximo passo? Resolver o problema do paciente. Se eu tiver que converter, nós vamos converter. Né? Então, mas acho que tem muito isso. Assim, os chefes, às vezes, de equipe que não fazem, eles advogam muito contra um procedimento, porque eu peguei uma complicação, né? No meu consultório chega muita complicação de uma endoscopia que não tirou a hérnia, que recidivou, etc. Nós também vemos essas complicações. E essas complicações são mútuas, porque é inerente à técnica. Né? Assim, o fato de ser endoscopia não quer dizer que é 100%. Mas uma coisa que eu acho bacana, Bernardo, eu acho que assim, a gente faz muito isso, eu e você, os meninos, tudo. A gente dá a cara a tapa. Então, a partir do momento que você posta um resultado que você acredita, você está sabendo que você pode ter uma curtida, como pode ter uma crítica. E você está disposto àquilo, porque você acredita naquilo. Entendeu? Então, assim, o poder dessa informação, você vê que a gente vem conseguindo mudar uma mentalidade. Entendeu? Hoje, as pessoas já sabem que existe a cirurgia endoscópica, as pessoas já perguntam no consultório se você vai fazer por vídeo ou não. Entendeu? E se o médico fala, eu não vou fazer por vídeo, o paciente já fica com o pé atrás. Entendeu? Então, assim, é um trabalho de formiguinha. Entendeu? Porque é o que você falou, isso aconteceu com a cirurgia geral. Hoje, ninguém abre uma barriga mais como primeira opção. É tudo por vídeo. Abrir a barriga é uma exceção. Isso vai acontecer com a gente? Cara, vai. Já está acontecendo. Vai. Isso não é uma questão só estética. Não é assim. A parte estética é o menor dos problemas. Por isso que pouco importa se é um furo ou dois furos. É isso. É o quanto minimamente invasivo você Exato. O preceito né? Então, acho que fundamento básico da endoscopia. Acho que nós estamos caminhando para isso. Não tem, acho que assim, já chegou num ponto que, independente de quem seja, não vai conseguir frear isso. Né? Assim, acho que os resultados já estão aí. Nós temos excelentes cirurgiões aqui no nosso país, inclusive com reconhecimento internacional. Né? A gente tem vários colegas aí que são reconhecidos internacionalmente, então, com resultados bons. Então, acho que assim, não tem como questionar um resultado bom. Sim. E é aquilo, eu acho que assim, a gente trocando experiências, porque é o que você comentou, assim, eu sou muito nacionalista, entendeu? Eu acho que assim, existem grandes centros fora, mas é o que você falou, cara, a gente é formador de ciência. Hoje tem pessoas extremamente habilidosas aqui, e eu te digo assim, de coração, você consegue aprender tudo aqui. Você até pode ir lá fora, fazer um turismo para conhecer, mas você consegue hoje ter uma formação completa em cirurgia endoscópica, ou uniportal, ou biportal aqui no Brasil, indiscutivelmente. Indiscutivelmente, tá? Bernardo, obrigado pelo nosso papo, a conversa tá boa, mas nós temos que trabalhar. Gente, acompanha a gente aí agora, que agora nós vamos fazer isso daqui se tornar real na cirurgia agora. Combinado, gente? Então, mais um desafio concluído com sucesso. Essa é uma cirurgia que eu trouxe o Bernardo Anamuni para fazer junto comigo, porque hoje no Brasil ele é a pessoa que mais tem experiência nesse tipo de técnica para esse tipo de cirurgia, que é
a mielopatia espondilótica cervical multinível. Então isso mostra que essa troca de experiências faz com que a gente aprimore a técnica, você tendo a orientação de quem é muito mais experiente. Quem se beneficia, obviamente, é aquele paciente, porque a gente consegue resolver um problema por conta de uma técnica específica, e isso a gente engrandece o serviço local exatamente para casos futuros. Então, o que esse caso traz de benefício para a gente? É um paciente que tinha uma doença cirúrgica, mas a estrutura corporal dificultava o acesso convencional, tanto por via cervical anterior, como por via cervical posterior convencional. E aí vocês perceberam que com 2 cortes de mais ou menos 1 centímetro cada um, a gente conseguiu fazer a descompressão de alguns níveis da coluna, C4, C5, C5, C6 e C6, C7, mostrando uma ampla descompressão anatômica, que a gente pôde ver pelo vídeo, radiológica, confirmado pelo raio-x em tempo real, e principalmente eletrofisiológica, onde a monitorização intraoperatória realizada pelo Rian mostrou um grande ganho de potencial motor da medula, o que configura para nós, apesar de ser um quadro crônico, um bom potencial de recuperação, esse paciente fazendo todo o trabalho de reabilitação. O que é o mais importante? Houve uma preservação total da musculatura cervical posterior, a estrutura ligamentar, e a gente aproveitou a própria artrose, o próprio desgaste crônico que ele tinha da coluna para a gente não mexer na fixação que ele já tinha na coluna. Então isso é alta tecnologia sendo aplicada com as particularidades de cada paciente. A gente só consegue isso fazendo um estudo detalhado pré-operatório, um planejamento e principalmente tendo uma boa rede de contatos para a gente escolher o melhor especialista para aquele caso. Obrigado até agora e até o nosso próximo desafio.